Seja bem-vindo a mais um episódio da Piso Arte Podcast, direto da Casa Mágica, muitas histórias e uma casa extremamente charmosa, com o proprietário e arquiteto Rui Bento Vital. Vamos contar tudo sobre o conceito de madeira, como também o que essa casa representa aqui no bairro Jabaquara, em São Paulo. Só tem um detalhe, como estamos perto do aeroporto, talvez você vai escutar um pouquinho do avião passando, mas tudo bem, segue a gente. Olá pessoal, 11º episódio da Piso Arte. Nós aqui temos convidados especiais, como também um local que é a Casa Mágica. Estamos com um convidado aqui, Rui Bento e Tainá. A gente vai falar muitas coisas aqui da casa. Também tem o símbolo da Casa Mágica, que vocês vão entender como que é esse conceito aqui. Como também vamos falar sobre restauração de pisos antigos, que resgatamos uns procedimentos aqui dos tacos de peroba rosa, e foi uma evolução em relação a todos esses procedimentos. Rui, tudo bem? Legal poder aqui abrir a sua casa para a gente poder ter esse bate-papo tão gostoso, Tainá, e a gente falando aqui, que quando a gente conheceu a sua casa na época, e aí a gente percebeu que o seu piso de madeira, né, os tacos de peroba rosa, já tinha uma saturação de cera e tudo mais com os anos. E a gente percebeu que a gente aqui olhando, poderia dar uma renovada no processo aqui de restauração, no qual a gente foi fazendo tudo essas informações, foi alinhando e a gente acabou fazendo um processo aí de restauração do seu piso sem raspagem, né? Conta um pouquinho como foi esse procedimento que a gente fez aqui na época e como a gente trabalhou em cima disso, que foi algo bem dinâmico, né, Rui? Foi bem interessante porque eu estou aqui nessa casa sempre, né? Nasci aqui. Nessa época já fariam, eu acho, uns 50 anos. E vai acostumando, vai ficando e você acha que não está bom, não está bonito, mas você não tem muita noção, porque você está sempre olhando aqui. Quando o Arthur veio, falou, Rui, o Arthur é muito educado, né? Muito atencioso. Falou, olha, esse piso não está bom, pode melhorar. Eu disse, o que pode melhorar, cara? Já é velho mesmo assim. Não, você tem aquela ideia do que pode fazer isso aqui. Vamos fazer um experimento nisso? Eu disse, vamos, tudo bem? Não, por minha conta. Eu disse, agora eu já achei ótimo. Achei ótimo, porque tem essa sala, tem outra sala, tem diversas mulheres para fazer. Não, vamos fazer, até quero marcar, quero fazer, eu vou fazer, na verdade, uma experiência para máquinas novas que eu estou acabado de adquirir. Eu disse, ótimo, vamos lá. Aí veio e foi uma surpresa, né? Sim, porque assim... Porque é outro piso e é o mesmo, né? Sim, então, porque naquela época tinha um processo de uma máquina que estava querendo investir. E aí eu conversei com o departamento técnico e falei, meu, esse equipamento, ele é funcional mesmo, porque não entra com uma máquina de raspagem. É um processo de escovação e tudo mais. E aí eu falei assim, não, sim, é funcional, recupera e você consegue remover todas as impurezas e tudo mais. Aí eu falei, poxa, por que não fazer esse processo na Casa Mágica? E aí eu conversei com o pessoal, falei, vocês podem então a gente agendar, fazer uma reunião aqui e liberar esse ambiente e fazer esse teste? Aí você concordou, né, Rui? E aí com isso, junto com o pessoal da equipe, que é um equipamento chamado Power Scrubber, da Bona, e aí a gente fez esse processo de descontaminação, uma higienização, e um processo foi feito assim, limpando, removendo e voltando à característica natural do seu piso da época. Você sabe o que você está falando agora? Fazendo uma relação, uma referência com o que acontece hoje. Que eu não vou dizer aonde que eu critico, mas vai ficar evidente nisso. O que ele fez não foi uma harmonização, foi uma recuperação para aquilo que você sempre foi. Que isso é muito bonito. Mesmo na arquitetura, mesmo na decoração, quando você vai para a harmonização, fica claro,
a falsidade da coisa e a desnaturalização. O que ficou muito bonito, ficou surpreendente, ele restaurou, ele recuperou o velho que ele é e bonito que é. E não a harmonização que se faz hoje, que fica sempre estranho, você olha estranho. O que eu digo? A alma da casa voltou a ser vista. Ele continua chamando de vitrola e de disco, mas ele está bem. É um velho que ficou bem, que ficou chique, ficou limpo. E isso é muito interessante, fazer essa relação. Não é você ter um trabalho de fantasiar, sei lá como seria a palavra. Não, você fez um trabalho de chegar exatamente ao que era. E continua velho, isso que é muito lindo. Deixou o original da época dos anos 50. Né? É a restauração. Restauração. Mas a maioria das restaurações também são uma harmonização. Faz de conta que é e não é. Né? E esse procedimento foi muito rápido, né? Foi. Rui. E você lembra, Tainá, como era antes tudo isso aqui? Porque lembro porque eu nasci aqui nessa casa, eu acompanhei o desgaste do piso com o tempo. É tudo aqui. E realmente ficou incrível. É outro piso. Só que não, é o mesmo. É o mesmo. Lindo. E isso, quando as pessoas chegam aqui, Rui, e vê teu piso, com essa restauração, impacta, tem alguma coisa assim que o pessoal repara e acaba admirando ter esse piso original e não só o piso, mas a tua casa é um conceito também, né? Que você tem tudo preservado praticamente desde os anos 50, né? E tem muita madeira. Muita madeira. Ali não está aparecendo, mas todo o forro da casa de madeira, toda a armação, a sustentação de madeira, esse aqui também é peroba rosa, algumas coisas são de ipê, outras são de cedro. Fora da casa também, talvez sejam algumas imagens, tudo foi aproveitado aqui. Por exemplo, eu tenho uma área de sapê lá embaixo, que a gente chama o sapê budista. Sim. É feito das madeiras da casa, é feito, a fogueira é feito das portas das a valorização de tudo que é da casa, né? Isso é muito interessante, porque é muito natural. Então, assim, além de ser natural, é sustentável, né? Sustentável. Você recupera tudo e tudo você recicla aqui e aproveita. Tá tudo, né? Também. Assim. Mas nós estamos falando em questão do que nós temos, né? Que aproveitamos. Porque é uma casa que tem 16 pés de frutas, dentro de São Paulo é uma coisa rara isso. Então você ter o fruto da casa, como a gente está falando, a gente aproveita cada coisa que tem aqui. E fica muito bonito, né? Fica muito, não é bonito, fica confortável. Você fica, você vê que tem uma humanidade. E esse trabalho dele foi da empresa dele, tem essa relação de respeito, essa relação de que vai lidar com uma coisa sua, mas vai lidar com respeito. Eu não sei dizer outra palavra disso, eu gosto disso. Não vem lá, que bate, sabe, tudo é pela grana, tudo é vamos ver o que aparece que vai ficar. Não. Por isso que o trabalho dele foi muito bonito. É um trabalho que entende aquilo que está mexendo. Pelo menos na minha casa, que eram essas coisas antigas. Ele deve fazer coisas modernas também, outras. Mas aqui foi muito especial. E a equipe que esteve junto aqui, o pessoal da Boa, também eles foram super atenciosos, né? Foi, nossa, deram toda a atenção. Rapidíssimo, né? Eu pensei, você vai passar o resto da vida fazendo restauração, só restauração daquela que não termina. Super rápido. Foi dinâmico, né? Não, tirou todos os móveis, depois teve que colocar tudo, tem móveis pesados, né? Você lembra? Eu acho que foi assim, em questão de um dia a gente foi feito esse processo, ou 2? Acho que chegou a 2 dias, né? Por causa dos fazer acabamentos. também. 2 dias a gente conseguiu recuperar. Mas tirar tudo e colocar tudo, porque não foi só fazer o Foi em 2 dias? Você foi responsável por tirar os móveis e mudar os móveis. E lembra que o tempo não estava muito bom, então você tinha que levar os móveis tudo para um lado, começar a fazer aqui, depois fazer para cá, depois fazer outro, porque daí você teve que aplicar um tipo de verniz. Sim, foi um verniz na época. Então ficou levando para lá, para cá, levando para cá, foi uma dança bem interessante. Boa. Então, e assim a gente consegue, né, recuperar seu piso, e foi um case de sucesso, porque é um equipamento que não tinha muito conhecimento na época. E a gente queria experimentar ele de uma forma bem funcional. E aqui teve um resultado muito positivo e interessante, que a gente conseguiu, em um processo rápido, dinâmico, fazer com que o teu piso
se torna assim, o original, com a cor da beleza natural da própria peroba rosa. E você acabou, nem conversamos disso, você acabou adquirindo a máquina? Sim, fui adquirindo e fui usando em outras obras, com outros clientes. E o processo de escovação, que a gente limpa e escova o piso, a gente joga um produto para poder fazer com que a cera ou os resíduos, né, acabam sendo removidos. E essa máquina, da mesma forma que ela limpa, ela escova, ela aspira. Então ela tem as duas funções. Então isso é o legal também, porque a sujeira toda ela acaba absorvendo, vai para um tanque. E quando a gente pegou toda a sujeira do recipiente, né, do tanque e jogou no ralo, a gente percebeu a quantidade de resíduos que foram eliminados. Então a gente também trabalha isso não só na área de piso interno, lógico que tem que fazer uma avaliação técnica das condições do piso e tudo mais, como também a gente utilizou bastante em deck, porque quando o deck você tem uma madeira já exposta e tem tratamento de óleo, ou já está suja, poluída, a gente faz esse processo também de escovação limpa com os produtos mais alcalinos para poder tirar bem as impurezas, e aí faz um processo de polimento e acabamento. Então ela foi muito funcional, está sendo funcional, como também quando tem pisos de demolição, que é aqueles pisos rustificados. Sim. Aqui não tem como entrar com processo de lixa, você é obrigado a fazer uma limpeza profunda, e ela então se torna muito funcional. E aí depois dessa limpeza a gente faz os procedimentos de acabamento. Então realmente ela hoje também é uma das partes, departamentos que a gente trabalha com procedimentos de renovação, porque tem, além de renovação, tem a restauração, que é um processo um pouco mais, que a gente faz um processo de calafetação, substituição de peças, complementos e tudo mais, processo de lixas, e a renovação já não entra nessa área, e também tem a parte de, a gente trabalha de instalação de piso. Então assim, são departamentos, e ela foi extremamente importante com esse case de sucesso no seu piso. Então ela foi o pontapé, foi o inicial de a gente ter a convicção que realmente foi um equipamento que ajudou bastante e ainda nos ajuda muito. E a Bona tem todo esse respaldo junto aqui conosco, e até foi um momento bem gostoso aqui. O pessoal teve aniversário de um dos integrantes da equipe, que a gente cantou um parabéns, comprou um bolinho. Então foi uma coisa assim bem gostosa, bem bacana, muito gratificante, né? E a casa tem muitas histórias também aqui, né? Teve casa dos anos 50, né? Então, imagina. Histórias que até não devem ser contadas. Algumas deveriam, outras não deveriam, mas é o que faz a Casa Mágica, exatamente essa multidão de pessoas que passam por aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que você falou, olha, uma casa assim velha, você não falou velha, mas uma casa com esse tempo, vai ter muito taco solto, vai ter que arrumar. E praticamente não teve nada, né, de saco. Não. Acho que tinha né? Umas peças, alguns tacos bem pontual, tá? E lembrando que aqui nesse caso, você tem a área térrea, é um pavimento térreo. Então, você tem a parte do jardim toda da casa e tem a situação da umidade do solo, né? Então, assim, ao longo dos anos, com o tempo, essa umidade, que é ascendente, que a gente chama também de vapor ascendente, e isso ao longo dos anos, porque você tem esse piso original e você está com esse piso ainda em excelentes condições. Porque quando tem problema de infiltração, é um caso muito sério. A madeira começa a soltar, ela começa a empenar, e um piso antigo, às vezes, você acaba ter que remover, fazer uma nova impermeabilização, às vezes fazer um autonivelante no seu piso, e uma impermeabilização para ter um novo piso, ou a reutilização do piso antigo, para ter as mesmas características. E aqui, a sua casa está excelente, porque a gente não percebeu nada que remetesse a algum problema sério no seu piso em relação à umidade. Então, parabéns, porque além do seu jardim, você tem toda a parte aqui do subsolo. É engraçado. Sabe o que acontece? Quando tem um material feito, na verdade construído de qualidade,
você acaba mantendo uma questão de consequência. Porque o que acontece? Quando tem esse problema e você tira, dificilmente você vai pôr um taco de novo. Aí você vai pôr uma tranqueira de porcelanato, sei lá, aqueles barcos, o que for, descaracteriza completamente a casa. Aqui, da mesma maneira dos tacos, nós temos também os azulejos, os pisos. Você tem praticamente muita coisa original. É muito engraçado. E já me incomodou por um tempo, como eu estou aqui a vida inteira. Nasci aqui, só saí por 6 meses, daí voltei casado com os filhos aqui. Umas reformas de paredes, de abertura e fechamento de vãos. Mas eu peguei as mesmas portas e coloquei. Eu disse, não vou colocar, isso aqui está tão bom. Fui ver quanto custava, nossa, como custa caro uma porta dessa. Eu vou pôr essas portas velhas. Teve época que eu começava a achar que era velho. E hoje não. É você olhar o velho como uma coisa de ancestralidade, de valor, né? Não de estragado. As suas botas provavelmente sejam todas de peroba rosa com seus batentes. São botas maciças. E hoje em dia, né, você sabe como que é, né? Tudo bota revestido com sarrafos. Então, tudo que você tem aqui na época original são coisas que duram para sempre, há muitos e muitos anos. E tem coisas que são atemporais, né? Que nunca vai perder de moda. Vai ficando, o pessoal chama já há alguns anos para cá de vintage, né? É interessante. Que nem a janela agora, que o diretor agora foi abrir, eu disse, fecha a janela porque tem. Eu estava sentado aqui, falei, por favor, fecha a janela porque tem avião. E ele foi fechar, eu não conseguia fechar, eu disse, calma, que isso aqui tem que ter a calma dos 70 anos, tem que ter o jeitinho. E puxa, e ó, na hora. Mas é pesado, é diferente, né? Não tem essas maciez, essas coisas que fazem assim. Então essa madeira aí, sempre foi uma coisa que a gente, toda vez que a gente lembra, nossa, como valeu a pena, né? Como foi bom você ter feito isso. E a tua ideia também de ter mais frentes aí, de restaurar e recuperar, não é isso? Tem mais coisas, e eu quero ver como que eu vou conseguir isso, né, pessoal? Porque esse trabalho não pode ser barato, porque é um trabalho de muita precisão, de muita técnica. Mas a gente vai ter que discutir, fazer alguma chantagem, alguma coisa que eu sei da vida dele e vou ter que falar para o mundo. Porque, no meu caso, eu não preciso nem saber. Como eu sou essencialmente homem de criação, eu invento. E o que ele vai inventar vai ser muito mais interessante. E ele vai ser, vou ter que fazer de qualquer jeito. Porque inventando, eu invento o que eu quero. Não tem esse tipo de coisa. Não é que nem você que trabalha dentro da realidade, dentro da técnica, né? Eu posso trabalhar dentro da transgressão. Em relação ao seu piso, né? Porque você tem outros ambientes. Você está tomando coragem para poder liberar esses espaços para fazer esses procedimentos. Porque é assim que a gente já vê aqui, que o teu piso está em excelentes condições, mesmo sendo desde os anos 50 isso aqui, né? Então, assim, você tem os tacos com uma espessura muito boa, você tem poucas peças quebradas, a ancoragem dele está boa, porque na época, a instalação, eles faziam uma regularização, o contrapiso, e os tacos, eles eram colocados no contrapiso, ancorados em cimento, em argamassa, e o betume ajudava para poder bloquear essa umidade, né? Ele é um impermeabilizante na época. Isso foi tudo evoluindo, então o sistema é totalmente diferente. E como foi muito bem feito na época, hoje você ainda está com esse piso bem preservado. Isso é tem uma outra coisa que eu lembrei que você falou que eu acho que foi muito importante. Depois que você trabalha, eu falei, nossa, que ficou bonito, ótimo. Ótimo, então a gente já pode encerar ou pode passar um verniz, Não. O que eu passei foi uma espécie de uma foi verniz que foi que você passou? Na época foi um verniz, secagem, a base de água, secagem rápida. E eu falava, o que tem que fazer? Nada. Você vai passar, não vai fazer nada. Deixa para com essa mania que tem que ficar fazendo cerâmica, tem que fazer nada. Né? É só um pano úmido. Isso. Até hoje a gente acha esquisito isso. Dá uma vontade de passar uma porque essa cera. mania da gente usar tudo quanto é produto, vai mandar fazer isso com ele. Não é. Ele falou que tem que passar
Até hoje eu dou risada quando eu lembro disso. É um ponto muito importante. Não é? Eu acho Sabe que que é por isso que manteve. porque a cera, eu falo, Você né? tem que Sempre ficar falo, a barato, né? cera não é verniz. Ela é um agente, bastante acrilato. E conforme você vai passando a cera, às vezes tem aquelas que tem um perfuminho, um cheirinho gostoso, uma fragrância, e vai criando uma película de brilho e proteção. Isso significa o quê? Conforme você vai passando, ela vai tendo uma saturação. E essa saturação lá na frente, ela acaba escurecendo o teu piso, ela começa a descascar, qualquer coisa que você passa ou arrasta começa a marcar, ela tem baixa resistência, ou seja, você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um problema que vai ter que refazer todo aquele processo. E a limpeza, assim, que é funcional para manter seu piso, que foi já feito há alguns bons anos, não me lembro, tem uns 3, 4 anos mais ou menos, O quê? esse piso, uns 4 anos, mais ou menos 4 Antes da pandemia, que eu falei assim. antes da pandemia, então já tem mais ou menos 6 anos. Sim. E você está fazendo a limpeza com pano úmido, a gente recomenda um detergente neutro e está mantendo um aspecto bonito, saudável e natural. Então isso é muito importante, porque o que acontece? É muito comum, que às vezes é uma forma cultural, as funcionárias, enfim, de passar sempre uma cera ao pegar aquilo do supermercado e aplicar no piso sem saber as consequências que possa ter lá na frente. E aí depois você acaba tendo uma situação que acaba a chegar a um limite que às vezes tem que até entrar no processo de lixo. Então é muito importante uma limpeza, detergente neutro é o suficiente. Aqui não precisou para lixar? Não, aqui foi feito um processo sem raspagem e sem pó. Sem pó, isso eu lembro bem, foi isso mesmo. Dinâmico. Agora, o que acontece? Nós fizemos uma besteira muito grande aqui, como a gente fala na casa antiga, de repente você começa a ficar sentindo falta de brilho. Então o que nós fizemos, não tem nada a ver com a madeira, mas só para fazer uma relação disso, nós tínhamos o banheiro, esse banheiro aqui, a cozinha, varanda, eram todos de cerâmica comum da época. Sim. Nós resolvemos mandar encerar. Então foi encerado durante muitos anos a cozinha, varanda, os banheiros. Deu uma vida não, né? Tirou a vida. Tirou? Tirou a vida, porque você perdeu a característica. Ah, saturou e Lógico, horrível. E daí Nossa. você está fazendo banheiro. Tem uns banheiros ainda que eu vou tentar tirar aquele piso lindo, né? Quer dizer, é único o piso, né, do banheiro. Sim. Que perdeu a característica. E da cozinha eu consegui fazer isso. E foi um inferno de passar um monte de coisa e Mesmo tirar assim aquilo. não saiu. Não, isso aqui saiu. Saiu, Acabou saindo. Ficou lindo, porque volta ao que era. Né? E na época vocês E a aplicaram mesma o que? coisa. Cera em pasta, cera líquida? A cera que tinha, sei lá, Cera de décadas aqui. milhares de anos. Aquelas parquetinas da época? Começou com essa. essa, aí foi evoluindo. E daí vai ficando escuro, vai ficando escuro. E daí já não vai cerar mais, porque não fica bem. Daí não fica aquela coisa pavorosa, aquela coisa horrível. Tem que chamar um Arthur do azulejo, que na verdade não foi. Foi um funcionário que ficou sofrendo, passando um monte daquilo e lixando. Né? Sim. Porque assim, encrasta na lixa, gruda, Nossa, é terrível. Mas é muito interessante quando você descobre uma coisa, fica tão bonito, né? Que tá tudo embaixo, escondido, e Sim. você vê toda a parte original. verdade. E realça uma beleza. Né? Vai fazer uma pergunta. Como foi batizado a Casa Mágica? Então, quem vai falar isso é a Tainá, que foi a Como Tainá. surgiu a Casa Mágica? Eu só vou dar a introdução para não poder falar. Casa Mágica. Eu fiquei viúvo já faz 15 anos. Meus filhos todos, cada um foram muitos, cada um pela sua vida. E eu fiquei aqui sozinho, a casa ficou muito grande. Inclusive Tainá também, mas não estava mais aqui. E eu tinha feito a faculdade de hotelaria. Falei, pai, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer esse booking.com que surgiu agora, é interessante, vamos alugar a suíte, vamos dar uma adaptada para isso. Eu disse, não, não tem jeito nenhum, quero hotel, essa coisa lá, não quero ajeitar nada aqui. Já tive empresa com essa comunidade funcionária, não quero nada disso.
exagero mesmo, né? Dezenas de funcionários. E ela foi falando, vamos fazer o rosto. Eu disse, não, rosto que abre, fecha, fazer motel, não. Já sei, é uma coisa que é a sua cara, vamos fazer uma experiência em hospitalidade. O que é isso? Você recebe, você mora, eu continuo morando aqui nessa casa, aqui na parte central. Você mora e recebe os hóspedes que ficam na suíte independente, entram e saem. Que boa. Eu já posso ser como eu sou? Pode, mais ou menos. Mais ou menos. E eu sou mais do que mais ou menos, eu sou um pouco exagerado. E ela começou, eu disse, se você for administrar, você for fazer tudo que tem que fazer, tudo bem. Aí ela assumiu, aí agora ela vai falar da Casa Mágica. E a questão do nome, assim, antes de enveredarmos pelo caminho da hospitalidade, né, da hospedagem, a gente já fazia as festas, né, as nossas festas particulares, festas de amigos, né, que fazem as festas deles aqui. E sempre vinha esse nome nos dias seguintes, nossa, que noite mágica, que lugar mágico, né, enfim. E aí teve uma amiga em especial que fez uma festa aqui, que é a Marcinha, que está atrás das câmeras por uma casa. E aí ela fez a festa dela aqui e colocou no convite Casa Mágica. O que é a festa dela? Ela estava comemorando o quê? Aniversário. O aniversário. Aniversário da Marcinha. Outra coisa que foi muito interessante. Ela estava comemorando o aniversário, mas também o sucesso. Eu não sei quantos anos atrás isso, mas foi um ano de muito sucesso. Ela falou, nossa, foi tão bem, o Arthur. Ela não trabalhava ainda com o Arthur. Né? O Arthur estava na empresa só ele. E tinha sido muito bom. Falei, nossa, foi muito bom. E eu quero juntar meus amigos, os amigos mais queridos, eu acho que uns 40 amigos, mais ou menos. E falei, eu quero compartilhar o ouro com eles. E foi muito interessante. Eu não vou falar que eu vou ficar fazendo tempo disso. E daí nós fizemos um brinde com folha de ouro, que foi muito interessante, mas teve uma coisa muito interessante. Enfim, o nome veio daí, acabou vindo, a Márcia acabou carimbando o nome Casa Mágica. E aí, anos depois, quando a gente resolveu, vamos fazer esse lance da hospedagem, da experiência e tal, precisamos de um nome oficial, porque a gente vai anunciar em plataformas como o Book, né? A gente vai fazer Instagram, enfim. Casa Mágica. Casa Mágica, e a gente fechou Casa Mágica SP pra a gente fechar a localização de São Paulo, e assim que foi. Assim que surgiu, já estamos aí há 8 anos com Casa Mágica SP. Que legal, 8 anos que já estão recebendo aí. Isso. E graças a Tainá, agora eu tenho que contar para a Tainá disso. Graças a Tainá, nós temos no nosso segmento a maior pontuação, né, que é 9,7. E é muito legal isso, né, que é uma coisa que nós fazemos juntos. A Tainá, por acaso, eu também minha filha, e que administra tudo isso. E é muito interessante. Os bastidores da administração, do financeiro. Legal, Tainá. Do Instagram, da parte de marketing. Na parte de marketing, tudo. Mas quem é o anfitrião, o showman da Casa Mágica é o Rui. Eu faço o possível que faz todo o trabalho aqueles cafés da manhã maravilhosos, personalizados, que o pessoal fala. Voltando às festas, eventos que você fazia aqui, fazemos aí. Ainda fazem. Olha, que bacana. Foi assim, queima de arquivo. Que foi isso que também marcou bastante. Olha só, você vê nós fizemos algumas vezes. Conta para quem não imagina. O que é uma queima de arquivo? Você quer falar, Tainá? Queima de arquivo foi feito por uma tia minha que estava muito velha. Eu achei que estava muito velha, eu já estou chegando na idade dela, acho incrível isso. Ela ia fazer 80 anos, eu falei, tinha 80 anos, é muita coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um queima de arquivo. Vamos comemorar seu aniversário aqui em casa, vamos? E eu disse, o que podia fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Uma queima de arquivo. Está na hora de queimar tudo que estava no passado. Heitor, ela me chamava meu apelido para ela, Heitor, mas o que seria isso? Avisa todo mundo que vai queimar todos os papéis, todas as contas que você tem guardado em casa, tristeza, tudo que está parado que foi infernizado na sua vida. Eu acho ótimo, eu tenho muita coisa para queimar, essa coisa toda. Sim,
Mas, da minha área, eu tenho que pôr um pouco mais de poesia, de fantasia nisso. Algumas pessoas acham que não tem nada para queimar, não querem mostrar os seus problemas. Então vão poder escrever cartas. Então, cartas, ou desejando o inferno, que seja o que for para pessoas, ou desejando o amor que nunca conseguiu. Então nós vamos juntar o pragmático da nossa vida e a fantasia, e vamos queimar junto nessa fogueira. E as pessoas gostamos de uma fogueira, que a vida inteira tem um espaço para a fogueira. E aí tem todo um ritual para começar a lembrar disso. Fazia essa queima daqui, que era muito interessante, que misturava tudo, a nossa vida real, né? A vida do cotidiano, isso aqui. Junto com as nossas aspirações, né? Então não tem como não ser casa mágica. E além disso, você tem esse espaço todo, porque você é arquiteto, Rui, e também... Acho que mais que arquiteto, na verdade eu nunca fiz arquitetura, eu só fiz a faculdade de arquitetura. Ah, sim. Eu não passei para essa área, eu fui mais para a arte de arte visual e como empresário, né? Tive uma construtora que não precisava ser arquiteto, não precisava ser nada disso. Mas eu caminhei para isso e depois de fazer cinema, eu sou também artista visual, pinto quadros, escrevo livros, eu faço tudo aquilo que eu acho que tem que fazer. Eu gosto muito, hoje em dia tenho feito muito cinema, gosto muito de curtas-metragens, sempre poéticos, filosóficos. Nada que eu ainda estou aqui, mas não fazendo nada dessas coisas sérias que eles chamam. Gosto muito. Junto com eu diverti aqui a minha casa, junto com o Tainá, que faz isso aqui funcionar de uma maneira muito interessante para mim. E aqui na Casa Mágica você chegou a fazer alguns eventos também sobre filmes e tudo mais? Então, aqui, tanto que nós estamos agora estudando não, já estamos fazendo locações, mas a gente quer colocar de uma maneira mais dinâmica. Vamos fazer através do Airbnb, que vai ser a locação do espaço. Porque já foi locado para 6, 7 filmes, que usa, que é um cenário vivo. Para quem quer esse tipo, é muito interessante. Isso é muito barato, você fazer um cenário que já está pronto. E fora as festas, né, que a gente reúne para fazer as festas particulares, e algumas festas também têm acontecido de empresariais, de final de ano, de confraternização, porque não é um espaço para muitas pessoas. Espaço para 30, 40 pessoas no máximo. Na verdade, poderia ser, mas aí que as pessoas ficam realmente encantadas é assim, a gente está numa casa rodeada de árvores frutíferas, passarinho, tem sagui, tem tudo. E a gente está assim, ao lado do aeroporto de Congonhas, ao lado do metrô, a gente está no centro urbano. Não, e então, vocês têm uma área verde preservada. Área verde preservada. Tem árvore centenária aqui. A minha avó plantou. Minha avó fazia assim. Chega a ser centenário, né? Porque eu não tenho 100 anos. Não, pai, tem árvore que a minha avó plantou. A minha avó teria 100 anos. Não, só ela teria 100 anos, mas quando ela mudou para cá, a sua avó, ela mudou para cá comigo. E eu tenho 72. É verdade. Então, árvores septuagenárias. Vamos corrigir, é verdade. Ela plantou árvore quando ela vai. Mas porque não faz a menor diferença. A Rosa é tudo incrível. É óbvio. Eu de pensar que tem árvore que eu estava mostrando para eles. Tem árvore de 70 anos aqui, cara. Acho que isso é uma coisa tão. Aquele abacateiro que tem no meio do bar. Nossa, é enorme. Sim. Eu plantei aqui. No meio do bar, né? A gente tem uma abacateira no meio da área do bar. Uma coisa muito maluca. Quem tem a oportunidade de conhecer, vai se encantar, porque é um espaço totalmente... Porque tem a parte preservada, toda a área verde, e aí tem também os espaços, conta um pouquinho aí, tá? Da casa, tem um espaço que é lounge, um espaço... a gente consegue transformar, pode ser lounge, agora ele está como espaço tibetano, né, pai? Tem o sapé tibetano, que tem o Buda, por sinal acabei de ganhar um presente especial para o nosso Buda ali. Uma trilha. Tem uma trilha. Nesse espaço tem um varal desse tibetano, que é maravilhoso, tem uma área específica. É um local de fogueira, onde a gente faz todas essas coisas de fogueira. Tem uma trilha, que é uma trilha praticamente cenográfica, né? Que é uma trilha de 3 metros por 40. Mas como é toda fechada, feita de tal maneira, parar à noite, parece que você está num lugar, numa floresta. Sim, muito interessante. Você está numa floresta. Só que no centro urbano, né? Então, tem uma coisa assim interessante. Nós temos um poço na nossa casa. Então, tem alguns rituais. Uma coisa
festas, rituais que eu estou falando que não são rituais religiosas, sabe? Rituais de brincadeira, de confraternização. Tem um poço aqui na casa, também é usado para isso, é muito interessante saber que tem uma água. E depois tem outros lados que vêm, na suíte tem aqueles paredões, mais de 10 metros de cerca viva, parece uma coisa de fada. Então é uma casa feita para enganar. As pessoas falam, nossa cara, que coisa, estou tão feliz aqui, estou me enganando que estou num lugar mágico. Mas sabe o que acontece? Essa é uma casa que se ela estivesse no campo ou na praia, seria ok. É o que você espera de uma casa na praia, no campo, mas ela está no centro urbano, isso que é muito maluco. Você está fazendo a trilha, você está vendo o carro ali da avenida. Você fala, como é que pode? Eu estou fechado, na mata. A impressão que assim, quando você sai da tua casa, põe o pé na rua, você fala, nossa, eu saí de interessante. um local assim, completamente, parecia que eu estava num campo, na praia ou no interior. Sim. Aí você põe o pé na rua e você fala, não, estou em São Paulo, meu. Tem horas que você não consegue achar a entrada, que não tem placa, não tem nada. É todo fechado, os muros também por fora, é tudo fechado de vegetação. Então é uma coisa escondida. Mas é uma coisa reservada porque a vida da gente tem que ser para coisas especiais. Né? As pessoas que têm na nossa vida têm que ser especiais. Os nossos pisos de madeiras têm que ser especiais. Exatamente. Agora, só para poder agradar o meu amigo que fez o ar tão bonito, tem que ser tratado de maneira especial. É uma das coisas que a gente acaba sempre aqui da casa. É importante isso. Sim. Na vida tem que ter a hora que você vai fazer algum trabalho na sua casa, algum trabalho, tudo que você vai fazer na sua vida tem que ter esse tratamento, esse olhar, que foi a coisa que mais me admirou, que é para isso que nós estamos aqui. Parece que eu quero puxar o saco dele, mas não é isso não. Tudo que vai fazer na vida, você tem que ter esse olhar de respeito, olhar sabe, das coisas, como deve ser feito. Não pode ser feito de maneira superficial. E é prazeroso fazer as coisas. Mas então, porque você tem essa coisa, você tem esse trabalho prazeroso, como eu tenho aqui, o trabalho da Tainá. Ter prazer de fazer. E esse trabalho que você faz, pelo menos comigo, assim, conosco, né, Tainá, teve essa coisa especial de vida e falar, nossa, que interessante, né? Mas até que a casa é dele. E né? Nesse momento a casa é dele. Sim. Mas assim, você tem os outros ambientes também, né? Que tem o mesmo piso original, os tacos. Dois. Nós fizemos aqui essa sala, fizemos a sala de jantar. Para fazer. E a fazer seria o afazer? Sim. O afazer eu quero fazer a minha suíte e quero fazer o escritório. Porque ele já fez fora de casa também as suítes fora de casa. Sim. Que é o que precisava, né? Então, a gente pode pensar aí de deixar teu piso bonitão, porque tem alguns lugares que tá com carpete, não é? Então, aquele velho carpete de seda, né? Sempre você vai cada outro carpete. Eu tive muito receio quando foi tirado, estou acostumado com carpete, aquela coisa antiga, né? E o carpete sempre foi um inferno para mim. Sim. Então ficou muito prático esse trabalho que foi feito. E eu quero fazer agora, eu vou fazer uma nova transformação e eu quero fazer no escritório e quero fazer também na minha suíte. Ficar assim com esse... com os tapetes, assim, que eu preciso de tapete. Então, sim. Então, tem gente que tem horror de tapete, né? Tem casa que não gosta de quadros, né? Não gosta de nada. Mas é muito prático isso. Isso que foi muito interessante, né? Então, para você manter. Aí a limpeza, a manutenção é mais prático, né? Você vai conseguir ter aí o teu piso bonito, preservado, valorizar mais o espaço, o ambiente. E facilitar também para quem limpa, né? Fica muito mais. Com certeza. E aí, quando você receber mais convidados, bom, aqui você tem um piso, tanto na sala quando foi recuperado, quanto também no Essa altura é bem exibido, né? Mas não pode ser exibido. No seu escritório, né? Mas é exibido, né? A gente já se conhece há algum tempo, né? Sim, essa liberdade. Ficamos amigos, né? Em função disso, foi muito interessante. Ficamos amigos, não só por causa dele, mas da esposa dele também. Sim. Fazia alguns bons anos que a gente fazia essa visita aqui para você. Sim, a tal da pandemia, né? Que coisa incrível essa foi tudo, né?
E hoje está sendo especial que temos aqui na sua casa. Aqui um papo super gostoso, descontraído, com bastante informações e curiosidades, né? Por que não? E aí, com esses eventos e tudo mais, você também tem outras coisas, as madeiras que você tem em volta também, tudo de peroba, não é? São perobas e tem algumas outras madeiras, que eu não sei dizer o nome. Eu não sei dizer o nome, não me lembro agora. Eu tenho uma porta de cabreúva, cara. Cabreúva, eu nem sabia que existia esse nome. Pesadíssimo, uma porta. Muito interessante. Então, são madeiras nobres. Né? Se você, hoje cada vez, já assim, hoje não, mas já tem um tempo, impressionante, depois da pandemia, o mercado de madeiras valorizou os insumos, como mudou o cenário. Por que isso? Então, porque na época, assim, cada um fala mais ou menos o que aconteceu em relação ao impacto que teve no mercado de madeiras com a pandemia. Eles exportavam muito e aí com a pandemia isso acabou afetando a exportação e aí com isso o mercado interno não tinha como suprir a demanda que eles tinham e aí eles, com um sistema na época de extração, de fazer toda a parte de marcenaria, toda essa logística, todo esse movimento, os insumos eram altíssimos, então não conseguiram travou e não conseguiram mais produzir. Então acabou parando quem tinha aí estoque, quem tinha ainda madeira, ainda foi trabalhando e tudo, mas a comercialização acabou travando. E quando retomou depois da pandemia, os valores subiram 3, 4 vezes a mais do que era antes. E aí hoje já seria uma situação já de uma classe já alta, porque realmente o custo foi muito alto. E dependendo das espécies de madeira que você encontrava, hoje não encontra tanto. E quando você encontra, realmente é muito alto. Isso, o valor de investimento é alto. Então, eu acho muito importante, quem tem piso de madeira, preserva, cuida, porque além de o espaço, né, valorizar seu espaço, também valoriza o seu imóvel. Se você vai no imóvel, você está querendo comprar um imóvel, você chega, independente se é uma casa, um apartamento, você entra lá e vê tudo porcelanato. Aí você chega num outro que tem piso de madeira. Qual que você vai escolher? Optar? Além de ser térmica, o custo, então assim, acústico. Então assim, e ela é algo que é durável, ou seja, atemporal. Então, nunca vai perder de imóvel. Você pode cuidar, se tem processo de restauração, você tem esse piso aqui, né, mais ou menos, já estamos falando de década de 50, a gente já tem 70 anos. O que eu acho interessante de madeira, que com o tempo você vai percebendo isso, eu tinha madeiras antigas, e o próprio piso mostrou isso, é que a madeira não fica velha, ela fica tempo. De repente você pega, como eu pego algumas vigas que eu tenho, fala, dá uma limpada nisso, passa uma lixa, ela volta com aquela cor maravilhosa, a peroba rosa, porque ela tem um rosa linda, ela não ficou velha, ela só ficou com o tempo. Você tirou a oxidação, mas é a mágica dessa madeira, ela permanece, a impressão que a gente tem é que ela permanece viva. É uma alegria. Eu tenho uma linda alegre, mas eu vejo aqui quando lindo, olha que lindo, ela continua. A essência dela está ali, ó, forte, né? Como que pode uma coisa que está no tempo há tantas décadas e continua forte, continua firme, continua insubstituível. Fora dizer que tem um bom cheiro, né? Quer dizer, algumas madeiras, a peroba tem um cheiro maravilhoso. Tem umas que tem umas fragrâncias que é assim, bem gostoso, outras nem tanto. Não, tem madeiras que cheiram horrível, mas as que temos aqui é impactante, porque assim, a gente pega também pisos muito antigos. Às vezes eu estou fazendo uma restauração no centro histórico de São Paulo, às vezes a gente pega imóveis assim na região de Genópolis, então são imóveis também da época da década de 50 e tudo mais. Menos. E até menos. E aquilo tá não sei quantos anos, gente, que eu até esqueceu a cor da madeira, a original.
Quando eu entro com um processo, somente o processo de lixa, que é a primeira etapa, você remove tudo aquilo, você vê a cor natural. Tem uns que são avermelhados, tem uns que são negros, né? Quando é jacarandá, essas coisas loucas assim, que se usavam. Quando a gente lixa a pessoa, o proprietário ou quem comprou o imóvel, ele olha aquilo, é um impacto, é algo assim que a pessoa vibra, sabe? Sim. Nossa, eu não sabia que era tão bela, tão linda. E aquilo que você vai ter para a vida toda. Então, assim, quando está numa obra, as etapas de uma obra, né? Vai ter um derrubo de parede, revestimento de banheiro, aquela coisa que tá, aquele caos ali, o início, né? Que é a quebradeira, tocando às vezes hidráulica, elétrica e tudo mais, e o piso vai ficando por último. Então tem aquela poeira, lógico, que vai evoluindo, vai, né, processo. E aí o proprietário, o cliente, vê toda aquela coisa, tudo. Aí quando chega, lógico, tudo vai ficando bonito, investimento novo, acabamento e tudo mais, mas quando chega no piso, e aí tá aquele pó, aquela sujeira, quando entra com a lixa, começa a dar um acabamento, impacta. Parece que ele já tá... Nesse caso até bom pra você, né? Porque é o que Valoriza mais. Valoriza, ele entra e já se vê lá dentro, já... Sim. A madeira, a grande coisa da madeira também é o perfume da madeira. O cheiro que tem da madeira natural é uma coisa muito, muito agradável, né? Muito... Assim, como é um material nobre, orgânico, né? Então, assim, isso então, como tudo está ficando, assim, a madeira em si já está ficando mais difícil o acesso e o custo, então estão, assim, valorizando mais. Há uns anos 90, 2000, arranca esse piso aí, vamos pôr outra madeira, vamos pôr outro revestimento, não sei o quê. Já, essa consciência já de uns tempos para cá foi mudando. Que na hora que você pensa nos aspectos, você está tirando algo original da época, aquela coisa que o piso antigo que característica, então. O valor, aquela coisa nova você está removendo. Porque não é só tirar o piso e trocar. Você vai ter que regularizar o contrapiso. Tem vários processos de instalação, são etapas desses processos. Então isso acaba também onerando muito. E na época eu andava muito no centro de São Paulo procurando caçambas. Essas caçambas tinham as curiosidades, que eram os tacos. Encontrava taco de pé, taco de peroba, taco de cana-fístula, que é muito difícil, que na época era comum ter para poder fazer a restauração. Então, eu andava mais no fim de semana, porque eu tinha uma folguinha, procurava caçamba, se encontrava. No certo ponto você tinha, você conseguia, eu ia meio na sorte e muitas vezes eu voltava com uma fiorinha carregada de taco. Né? Para poder eu reciclar, além de restaurar e tudo mais. E lógico que fazer uma triagem. Na hora que você está ali, removendo, tirando, não tem como você fazer. Aí eu separava aquilo que realmente valia a pena e tudo mais. O que é importante também é a espessura dela. Né? Porque o taco, ele tem um formato de um T. Tem duas abas e a parte central que é 2 centímetros de espessura. Mas as laterais já tem 1 centímetro. Para poder ancorar na época que era do piche, lá atrás também tinha os grampos para poder ancorar no cimento. Então aquele formato, então você tinha que ver a espessura se realmente valia a pena para você reciclar e fazer o complemento, né? Então isso assim a gente consegue. Hoje, se você encontrar uma caçamba, se você falar assim, eu vou pegar... eu estou ocupado, eu volto amanhã, alguma coisa assim, já não tem mais. É difícil. E além disso, quem vai jogar fora um piso antigo? Só se ele está muito mesmo judiado, tivesse bem, assim, já condenado, né? Mesmo assim, ainda tem um processo que você pode ainda usar ele. Mesmo assim, com o taco quebrado e tudo. O que é um método? Que é uma camuflagem, assim, a gente acaba escondendo as imperfeições. Aí você faz o quê? Um tingimento.
uma pigmentação. E aí, essa pigmentação, a gente faz muito. O que é o ébano? É o escuro, é o preto. Ou o castanho muito escuro, ou nogueira, tabaco. E aí a gente faz essa pigmentação. E a calafetação, tipo, os tacos estão muito quebrados, a gente preenche, faz um calafeto, deixa assim no mesmo nível. Quando você faz essa pigmentação, ele camufla. E aí você tem o piso sem ter que trocar. É uma sobrevida. Aí, lógico, se você tem um piso numa cor nogueira, tabaco, ou até um ébano, aí você tem que pensar numa decoração mais leve, né? Mais clean, para poder ele contraponto. Então, assim, tem recursos. Mas realmente, hoje, madeira é algo de se pensar com carinho, você cuidar, preservar, principalmente quem tem deck, que está exposto à umidade, sol, chuva, fungos, que eles não preservam. E aí, quando vai fazer uma manutenção, não tem manutenção. Já está condenado, ou seja, a madeira e estrutura. Aí você tem que refazer uma nova, e aí você vê o custo. Muitos condomínios de prédios, em propriedade social, tem decks nas piscinas, não tem? Sim. E aí, eles fazem alguma prevenção? Muito difícil. Não investem nada durante uma cota de um mês, assim, durante um ano, fazer um caixa na prevenção, nada. Deixa aquilo, passa um ano, 2 anos, 3, 4 anos, aí quando chega o técnico, olha, estou precisando arrumar o deck e tal. Aí quando vai ver, já tem peça estourada, a estrutura já toda condenada. Aí você fala, tudo isso é importante a prevenção, tanto com pisos, principalmente a externa. Então, assim, é aquilo lá, porque aí você vai pensar que o investimento é X e quando você vai ver, é muito mais. Então, assim, isso, além de você ter sempre aquilo bonito, preservado. Então, é assim, é um processo, pode ser até educacional, a gente tem que educar eles terem esse conceito. Então, isso é importante. E pisos antigos está muito em alta. Está muito em alta porque estão restaurando. Assim, as pessoas já estão tendo consciência que realmente vale a pena e cuidar do que é arrancar e pôr um porcelanato, um piso frio. Hoje a gente já pensa, o conceito já está bem diferente. Então você tem aqui na casa, a Casa Mágica, suas madeiras estão preservadas, limpas, bonitas. E você tem os outros ambientes também que você possa deixar como se fosse novo. Em breve. Um piso de 70 anos, deixar novo. Pior que vai ser com ele mesmo, de outro jeito. Você sabe que móveis antigos, na época dos lustradores, essa profissão já não existe mais, é extinta. Já é que nem limpador de prata, não existe. Não existe, não tem. E não só falo isso das coisas antigas, hoje também tem profissões que só está mais os veteranos, o pessoal mais jovem não está acompanhando, não vai ter. Já está tendo problema sério de mão de obra em relação a. Isso aqui, ó. Problema de empalhamento aqui, ó. O que você quer fazer, tá vendo? Interessante. Ele veio fazer aqui, né? Porque não tem mais. Ele veio. Isso aqui também é algo. Mas é um trabalho limpo, de louco, né? Sim. Fazer esse empalhamento nessa cadeira. É um trabalho artístico, mas está cada vez mais difícil encontrar isso daí. Ele veio fazer coisa pontual. Ficou aqui 2 dias fazendo. É bem interessante. E os lustradores, os móveis antigos, eles usavam muito o que? Cera de carnaúba, cera de abelha, fazia a sua composição, passava aquela cera em pasta e fazia a ilustração com escova de piaçava. E nem era com flanela, era com escova. Porque quando a madeira tem uns poros mais abertos, mais rústicos, como que você vai atingir a ilustração nas fissuras? Então, ele pegava a escova piaçava para tirar o excesso e dar brilho. Era uma técnica que eles usavam muito. Que assim, existiam as matérias-primas, né? Hoje também não encontra mais essas matérias-primas. Agora é difícil, como antigamente você ia lá comprar uma cera de abelha por quilo, breu, para
Parafina, Terebentina, Pertume da Judéia, Cidade de Nogueira, e assim vai. Goma laca, lembra da goma laca? Que era asa de barata, que parecia asa de barata. Eu acho ótimo, o autor pergunta se eu lembro de coisa que ele não tinha nem nascido. Então, você vê. Como eu não tenho nem Alzheimer, nem a outra. Mas eu peguei, eu cheguei. Eu ainda lembro dessa coisa. Eu comecei com isso. Que é ótimo. Eu lembro de muita coisa. Eu lembro, inclusive, que tinha videocassetes, que tinha vitrola, que tinha radiola. Eu peguei isso. Tinha telefone de disco. Telefone de disco, cara. Meu neto falou, gente, telefone noção. Não sabe usar. Eu sou de 70, nasci em 71, então eu peguei muita coisa, você, né? Mas. Então, eu peguei rádio, ainda tem rádio. A minha avó disse que foi incrível quando surgiu o rádio, que era uma modernidade, né? Eu vi televisão, mas eu vi nascer a internet sempre baixar. Incrível, é muito moderno. Eu acho que formidável. Era o Jetson, Então, tudo isso, eu não sei como. O celular, de os chamada, cabos elétricos, tudo. Verdade. E você a televisão na parede. Eu não sei. eu acho bárbaro, porque assim, celular, a tecnologia avançou tudo e foi pegando todas as fases, né? Impressionante. Foi muito rápido. Que mexe com internet, com celular, naquela época não tinha nem telefone. Telefone não tinha. Era, assim, era coisa assim de Tatelesp, que tinha que apertar alguns botões para chamar lá na tua mãe. Sim, a origem. Como que é? Aí depois começou, era uma fortuna. O telefone era o preço de um carro, né? Sim, preço de um carro, eu lembro então, disso. depois que a coisa foi. Você alugava telefone. Sim, alugava, então. Quando você não queria fazer investimento, você alugava. Eu lembro de uma época que você alugou diversos telefones, era muito mais barato pagar. Tinha que comprar o telefone. Hoje o quê? Com a internet você vê coisa de qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, você pega inteligência artificial, então essa fase de transição. Mas nada. Olha, Agora eu vou fazer uma ajuda quando tem que ajudar o preparado, vai fazer uma lembrança da empresa dele, mas nada substitui a madeira. Madeira é uma coisa incrível. Pode ter porcelanato, pode ter ser o amadeirado que for, que você imita a madeira. A madeira, é engraçado que isso é charme, né? Falando da modernidade, que é maravilha, essa coisa do celular, ter toda a informação do mundo, em qualquer língua, não falei língua, maravilha, só você precisa saber, né? Fazer pesquisa, saber lidar com aquilo, porque toda a informação está escrita ali, está dita ali. E a gente, de repente, está falando da madeira. Mas é interessante que você veja que ela está lá, né? Ainda. Porque não é que ela está lá, ela sempre vai estar. Sempre. É muito interessante essa modernidade, essa coisa de você ter todo esse tipo de possibilidades, mas nada disso se sustenta se você tiver as coisas primárias. A inteligência artificial, ela só existe e sempre vai existir. Se existir inteligência humana, não tem como. A inteligência artificial é uma coisa que vem depois. Eu, que essencialmente trabalho com arte, como já falei, não tem como, eu sempre vou criar. Mas a inteligência artificial vai pegar a coisa sua e vai... Sim, mas vai precisar de mim, vai precisar disso. Não adianta você criar você vai precisar da madeira, você vai precisar da pedra, você vai precisar das flores. Você cria milhões de flores artificiais. É a natureza. Então, a madeira, o que é bonito é isso, de repente ter pessoas que tratam ainda disso e sempre vão ter, porque são que nem as cores primárias. É o amarelo, é o azul e o vermelho. Sempre vai ter. Você pode ter todas as cores do mundo, você pode ter todas as modernidades, todas as internet. Mas isso, então é interessante esse trabalho, que é um trabalho de modernidade, de tecnologia, de científico, né? Isso está muito junto, não é nem atrás, está junto com o seu trabalho. E com toda essa informação que é o podcast que vai através da internet, que vai através disso. Isso
fortalece o trabalho deles de divulgação, para as pessoas chegarem e ver que tem possibilidade. E que não é tão caro como as pessoas pensam. Não é uma coisa, não é loja de R$1,99. Nem tem mais loja de R$1,99. Isso também já pode. Mas é um preço que vale a pena. Para quem tem uma coisa dessa, porque a gente às vezes não tem noção disso que você já tem e que o preço mesmo disso é durável. Porque se você pensar em valor, vale a pena fazer com ele. Porque uma vez que você já assistiu, né? Independente se um piso de madeira ou às vezes a parte de revestimento de madeira mesmo, no geral, é algo que você é para a vida. Isso daí sem dúvida. Eu lembrei de uma madeira que eu acho lindíssima, que era comum e depois ficou muito cara, pinho de riga. Eu tenho uma amiga que eu cheguei na casa dela, fiz uma reforma, todas as janelas enormes de pinho de riga. Eu disse, que é isso? Você ficou rica? Você não é rica, é que acontece? Cara, não acredito, comprei umas janelas dessa demolição, a pessoa não tem a menor ideia. Eu falei, pinho de riga, eu só quero todas. Eu peguei dinheiro emprestado para comprar essas janelas. Lindas, lindas, lindas. É lindo. Porque tem gente que não tem noção, né? Geralmente eles fazem aqueles raios assim, meio apaixonados. Nossa, mescla. É lindo, lindo. E o podcast da Piso Arte abrange a todo o público que gosta de madeira, que interessa essa parte também tanto técnica como também conceito, processos, curiosidades, porque é um canal extremamente aberto para poder a gente falar o que a madeira representa na nossa vida. Então, temos vários convidados, desde arquitetos, técnicos, especialistas na área, que a gente abre as portas para poder a gente ter esse bate-papo gostoso. E aqui está sendo mais ainda gostoso, porque aqui é diferente. Porque junta também uma pessoa velha falando com você, né? Você fica lembrando disso quando você fala no telefone dessas coisas, é isso? Né? Mas é verdade, junta uma coisa com a outra, eu acho ótimo. Você sabe que eu gosto muito do tempo que eu tenho. E isso é muito gratificante. Então, as pessoas estão se interessando cada vez mais nos vídeos, nas nossas entrevistas. Isso é muito gostoso porque a gente está vendo que essa troca de informações, ideias, às vezes a pessoa tem uns insights valiosos que a gente vai passando aqui. Pô, porque eu não pensei nisso? Nossa! Então, tudo isso vai criando forma e está sendo bem bacana que o pessoal está se interessando cada vez mais. Porque, não existe, não tem, até o momento, um canal, um podcast que fala sobre isso. Não tem, é uma coisa nova. Então as portas estão abertas para todo mundo que queira falar sobre o que a madeira representa na sua vida, o que ela pode agregar na sua obra ou no seu projeto. Então aqui é um canal que você vai entender desde o que é o mercado, tudo isso a gente tem no nosso podcast. Então isso é muito bacana. E aqui a Casa Mágica abriu as suas portas, eu agradeço de poder a gente falar como foi o processo aqui da sua recuperação do seu piso. Lembrando que não entramos com raspagem, foi um processo inovador, que foi de renovação e limpeza, e também não teve nenhum pó aqui, foi simplesmente algo dinâmico que a gente recuperou, e foi bacana. Porque eu estava acompanhando e olhando, olha que você está fazendo o meu piso, você veio fazer graça. Até com meio que eles vão aprontar, né? Você o que está fazendo. Que eles vão aprontar. Você vai criar um inferno, que vai ser de pó disso aqui tudo aqui. Aí vai sobrar para mim, né? Não sobrar para mim não, vai sobrar para você. E foi surpresa, porque ele ficou, não vai ter, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo, eu já sei que vai ser tranquilo. Eu sei como que é a obra, né? E nada, né? Foi surpresa, foi muito legal mesmo. E a partir foi a ponto inicial para poder investir nesse equipamento e poder usufruir em várias outras obras. Então teve um início aqui também. Certo. Bacana. E Tainá, para quem queria conhecer aqui, se hospedar de outras cidades, ou também no próprio, não sei, queria passar em São Paulo, conhecer São Paulo, não sei como que é
Então, a gente está na plataforma da Booking como Casa Mágica SP. E lá a gente tem as fotos, tem avaliações, valores, enfim. Legal. Tudo detalhadinho. E também temos o Instagram, @CasaMágicaSP. Bacana. Também dá para falar com a gente pelo direct, pelo WhatsApp. Se quiser passar Certo, número, ok. é 11 94481 6770. Vai falar direto comigo. Repete devagarinho. 11 94481 6770. Perfeito, maravilha. E aí no Instagram vai ter todas, assim, vai ter as fotos. Isso, tem as mais fotos aqui, da casa casa toda, e as das informações. suítes, até dos espaços para locação também, já, tudo ali. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente conversa, bate um papo e Legal, legal. Ó, esse podcast é patrocinado pela Piso Arte. Quem quer seguir aqui a Piso, vocês vão ter várias informações sobre tudo que a gente conversa e passa para vocês em relação ao que a madeira representa, quem é apaixonados por madeira. Então a gente acompanha, segue, tem o sininho para vocês quando chegarem receber as mensagens, porque também tem os cortes de todos os nossos podcasts. Então vai ser super bacana e ter essa interação. Temos os nossos canais também, nossas redes sociais, no Instagram, que você pode acompanhar, como também no TikTok, nas outras redes do YouTube, que tem os shorts. Então fica à vontade para poder conhecer mais o que a Piso Arte representa no mundo de madeiras. Um grande abraço, obrigado Rui por estar aqui nesse momento, Tainá. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.